eu sou a psicóloga Camila Prado e essa aula foi pensada por dois motivos. Um, porque eu quero te ajudar a começar a questionar as coisas, a pensar nos seus sentimentos, a refletir, a olhar para a sua vida com outros olhos. E essa é minha promessa nessa aula. Mas além disso, eu queria que você fizesse um test drive comigo, como professora. O que você achar dessa aula, se você gostar do conteúdo. Se eu conseguir fazer você aprender alguma coisa nessa aula, a pensar, para que assim você possa decidir fazer o meu curso Independência Emocional, que fala sobre tudo isso que a gente vai passar nessa aula e muito mais. Bom, então vamos para a aula. Bom, então primeiro eu quero que a gente olhe para a situação que a gente está vivendo. A nossa sociedade está empilhando um monte de deveres e um monte de coisa que você deve fazer. Então você tem que ser um bom marido ou uma boa esposa, um bom pai ou uma boa mãe, um bom amigo, um bom funcionário ou um bom chefe. Você tem que ser bem-sucedido em todas essas áreas. Você tem que cuidar da sua casa, cuidar de todas as coisas. E, além de tudo, você não pode parar. Você não pode estar satisfeito com o seu trabalho e não querer crescer. Você precisa sempre fazer mais. E não só isso. As pessoas estão o tempo todo dizendo, não, agora você precisa comer mais saudável. Agora você precisa fazer exercícios. Agora você precisa aprender a investir na bolsa. Né? Cada hora tem uma nova coisa de alguém dizendo de algo incrível que você não sabe e deveria fazer. Ao mesmo tempo, você tem que se informar. Então você está o tempo todo ouvindo um jornal, assistindo uma televisão, lendo uma notícia e ao mesmo tempo o seu WhatsApp não para. Você segue um monte de gente no Instagram, no Facebook, no YouTube, no Spotify, milhões de informações sendo passadas para você o tempo todo. E aí eu começo essa aula te perguntando qual foi a última vez que você parou para ficar quietinho, para ficar no silêncio, para ficar no tédio. Qual foi a última vez que você parou para prestar atenção no seu sentimento? Nessa sociedade, nas informações, a gente não para e a gente não pode viver esse momento do vazio. E a gente cada vez mais foge do silêncio e foge da nossa própria companhia. O que faz com que cada vez mais você se afaste de você. Mas o nosso corpo ele não foi avisado que a gente está nesse momento de pós-modernidade, essa vida contemporânea de milhões de coisas acontecendo imediatamente. E a gente fica muito ansioso e muito imediatista, mesmo que você não se perceba dessa forma. Olha o quanto a hora que surge um problema, ou a hora que a gente está insatisfeito, a gente já quer que aquilo suma, né? A gente quer começar uma dieta hoje e amanhã pisar na balança e ter emagrecido. A gente quer começar a correr hoje e já correr vários quilômetros. Se fosse pelo nosso desejo, do mesmo jeito que os problemas aconteceriam, eles desapareceriam. Os desejos seriam satisfeitos na mesma hora. Mas a vida é muito diferente disso, infelizmente. Dessa forma, a vida vai ficando cada vez menos tranquila. A gente vai ficando estressado, acumulado e com muita tensão. Porque cada vez que a gente fica frustrado, cada vez que as coisas não acontecem como a gente planejou, a gente se frustra e não sabe o que fazer com isso. E aí, em meio de tudo isso, surge uma propaganda, um marketing, eu não sei de onde isso surgiu, dizendo que as pessoas deveriam ser fortes, que elas têm que aguentar, que elas têm que servir, que elas têm que ser pau para toda obra, que elas não podem ficar tristes, que a gente tem que estar feliz o tempo todo. E aí surgiu o que as pessoas falam, né, essa denominação que eu acho horrível, mas vou explicar mais sobre isso, de pessoas fracas e pessoas fortes. Então, teoricamente, a pessoa fraca é aquela que chora, que sente, que se afeta, que se incomoda. E essa pessoa foi denominada dessa forma porque ela ter sentimentos e ela dizer das suas queixas, das suas frustrações, incomoda as pessoas, né? Já a pessoa forte é aquela dura como uma rocha. Nada afeta ela, ela encara tudo, ela dá conta de tudo, é uma mentira maravilhosa. Não, mas as pessoas acreditam que ter saúde mental é ficar cada vez mais forte. E forte seria se afastar cada vez mais dos seus sentimentos. E, gente, você pode sair na rua, perguntar, ligar pro seu amigo, ligar pra sua mãe,
Pergunta pra ela o que é uma pessoa forte e ela vai dizer exatamente isso. E por que é importante eu começar essa aula falando disso com vocês? Porque se a gente vai ter uma aula de sentimentos e eu venho aqui, fiz tudo, todos os materiais que eu faço por todos os lados é para promover a saúde mental, para tentar ajudar as pessoas a ter uma vida mais tranquila, é isso que eu tento levar para você. Se eu não disser algo ao contrário do que isso está pressuposto, né? Se a gente for ler sobre saúde mental, uma das coisas mais importantes é aprender a lidar com os seus sentimentos. E essa pessoa dita forte, o que ela faz é não lidar, porque ela sente, né? Eu vou explicar mais pra frente um pouco sobre isso, mas todo mundo é afetado, sim. O que acontece é que essa pessoa não lida com isso, ela vai acumulando aquilo com o passar do tempo e aí do nada ela explode, né? Quantas pessoas você conhece que são assim, né? Que são duronas, mas de repente estão ali gritando, perdendo a paciência. Outra coisa importante que a gente precisa aqui começar a falar mal dessa pessoa forte é que se você entende seus sentimentos, você sabe o que fazer com eles, você vai saber resolver seus problemas. Você fala, olha, isso me irrita, vou fazer tal coisa com isso. Ah, isso me entristece, o que eu vou fazer? Você de alguma forma se coloca obrigado a lidar, a resolver, a ir atrás. Então, todo mundo que se afeta, se ela consegue desenvolver isso, porque, né, a saúde mental não é uma coisa que se ganha de presente, não é uma coisa que se chega num patamar e acabou, né? A gente precisa sempre aprender mais e desenvolver mais saúde mental. Então, se essa pessoa já lida com os sentimentos dela, a chance é que ela consiga resolver os problemas dela muito mais fácil do que quem tá lá fingindo que nada tá acontecendo. E isso acontece, gente, porque a vida inteira ninguém ensinou o que fazer com os sentimentos. Foi muito pouco ensinado pra mim, quase nada ensinado pra maioria das pessoas. Normalmente, quando uma criança cai ou tá chateada porque queria comer alguma coisa e ela começa a chorar, a gente já vai dizendo pra ela parar de chorar. Hoje vai fazer cosquinha, a gente vai dar alguma outra coisa, a gente vai distrair, como se fosse um absurdo essa criança chorar, um absurdo essa criança sofrer, ela tá incomodada, né? Parece que esse sofrimento não pode existir. A gente criou um pacto na sociedade que tá todo mundo brincando de família feliz. Mas, na verdade, as pessoas estão sentindo. E não só com as crianças. Quantas vezes um amigo chega pra te contar de um problema e você pensa, nossa, que bobagem. Nossa, comigo seria diferente. Eu já teria até resolvido isso aí. E a gente deslegitima. Eu não tô no corpo dele, eu não sei o que ele tá sentindo. Eu não posso dizer o que ele tem ou não o direito de sentir. Mas a gente faz isso o tempo todo. E aí aqui é uma parte muito importante. Então, agora vamos falar de uma coisa importante. Se você tá fazendo outra coisa enquanto você me assiste, para. Escuta isso que é importante. Você nunca vai saber controlar seus sentimentos. Nunca, isso não existe. Se uma pessoa for te vender um curso de R$1 milhão ou te convencer a fazer uma terapia inovadora, não, ela tá mentindo. Isso não é uma escolha. Então, partindo desse pressuposto, a gente precisa entender que essa fala social de sentimentos bons e de sentimentos maus é mentira, porque todo sentimento vai acontecer e a gente nunca vai conseguir evitar os sentimentos negativos. Porque quando a gente separa os dois dessa forma, essa é a fantasia, que a gente em algum momento vai viver só sentimentos positivos. Isso não é real e nem saudável. Bom, e por que eu tô dizendo isso? Porque pra gente sentir e nomear, isso é um processo. Então, o que acontece? Eu sou afetado por aquilo, isso me toca. Então, é o afeto. Depois, eu vou sentir a emoção, que é como isso me toca, como é que acontece no meu corpo. E depois eu vou perceber isso e vou nomear. Estou sentindo tal coisa. Então eu vejo alguém fazer algo desagradável. Isso me causa algo. E aí eu reviro o olho. E aí você vai me dizer, não, Camila, mas dá pra agir depois. Então, mas eu vou dar um outro exemplo. Vamos supor que a gente tá num lugar muito, muito frio, né? De repente eu começo a me arrepiar
começa a me encolher, bota a mãozinha na perna, né? Aí eu falo, nossa, eu tô com frio. Eu posso escolher estar sentindo frio ou não? Eu posso escolher botar um agasalho ou continuar passando frio. Eu posso escolher entrar para um lugar mais aquecido. Mas eu não posso escolher sentir ou não frio, percebe? Isso é algo do corpo, é algo real, é de outro lugar, né? A decisão tá em outro lugar. E a maioria das pessoas vai te dizer o contrário. E aí é importante eu te contar de uma coisa, que é a coerência. A gente precisa ser coerente com aquilo que a gente sente. Então, se eu estou com frio, coloca um agasalho. Seria muito bizarro se eu falasse o contrário. Nossa, eu tô com frio, vou tirar meu agasalho. Você vai falar, você tá louca. Mas o quão comum é eu falar, nossa, minha mãe fez tal coisa, eu tô com muita raiva dela. Amanhã eu vou jantar lá na casa dela pra ela ficar feliz. Você fala, quê? Isso não faz sentido nenhum, né? Ah, tô com raiva do meu marido. Ah, nossa, ele fez aquilo horrível. Vou abrir um vinho pra gente jantar. Não é coerente. E cada vez que você não é coerente com a sua moral, com a sua ética, com os seus sentimentos, com aquilo que você acredita, pra onde você tá indo, toda vez que você perde algumas dessas coisas, você não tá ali fortalecido, você quebra, você perde partes importantes de você. É como se de vez de você estar querendo chegar num objetivo, você desse uns passos para trás. Porque as coisas vão se perdendo. E aí, eu convido você para pensar o que você faz quando você sente. A hora que você tá com raiva, que você tá triste, que você tá angustiado, o que você faz a hora que você sente, né? Esse é meu convite. A hora que você tá angustiado, que você tá com tédio, que você tá incomodado, a hora que você tá com nojo, o que você faz? A maioria das pessoas ou nega, tenta controlar esse sentimento, tenta fingir que ele não tá acontecendo, ou tenta disfarçar, sabe assim, ah, então eu vou levantar daqui e vou ouvir uma música, ah, então eu vou sair e dar uma volta. A gente não lida, a gente vai, não tem nada acontecendo. Ou acontece um outro movimento que eu chamo de detetive, que é a hora que você fala, que você quer a nota fiscal do sentimento. Você quer entrar dentro da sua cabeça e puxar a ficha corrida. Por quê? Como? Quando? Onde? Você quer saber todos os detalhes, como se você pudesse racionalizar tudo, né? Por que eu tô sentindo isso? Por que isso me incomodou? E a gente não consegue sentir. Sente! Deixa vir, tá tudo bem, você não vai morrer. Mas não, a gente fica ansioso para saber. Porque a fantasia é que se eu souber tudo, se eu entender tudo, eu vou parar de sentir. Percebe que as duas coisas são o mesmo lado da moeda? Só que a gente acha que não. Ah, porque eu tenho mais coragem de encarar, tô evoluído. Não tá melhorando. Ok, tudo bem, a gente tem que olhar, mas a gente não precisa olhar como um detetive desesperado. Então eu vou te apresentar um negócio que é muito famoso, mas muito desconhecido ao mesmo tempo, que é o inconsciente. Você já foi num teatro, né? A gente sabe que tem algumas coisas que acontecem ali na frente do palco, que é o espetáculo, e outras coisas que acontecem atrás. A gente precisa entender que a maior parte acontece lá atrás. Que a gente vai ter um monte de camareiro, figurinista, maquiador, que a gente vai ter um monte de gente que trabalhou na arte, um monte de técnico, um monte de gente que fez aquilo funcionar, que escreveu as falas, que dirigiu, que tá puxando os cabos de luz, que tá puxando não sei o que do cenário. Essas pessoas, que é a maior parte que tá fazendo aquilo acontecer, você nem fica sabendo. Você vê o resultado lá na frente. E é exatamente isso que acontece no seu inconsciente. Por isso que muitas vezes você fala assim, tô sentindo esse jeito, mas não sei porquê. Ou, nossa, eu tomei essa decisão, não sei porquê. Ou, nossa, virei nessa rua, não sei porquê. Porque não é consciente. E tá tudo bem. Você não se conhece por inteiro e você nunca vai se conhecer por inteiro, né? Então, é isso. A maior parte de quem eu sou, de quem todas as pessoas que eu conheço é desconhecida para elas, então é infinitamente menos conhecida para mim. Então, quando a gente começa a olhar diferente, a olhar para aquilo que a gente pensa como uma expressão, como uma parte, a gente para com essa lógica de querer controlar tudo, de querer olhar para as coisas como essa nota fiscal, como esse mapa do tesouro, porque a gente não consegue ver tudo. As coisas não são racionais na nossa mente. E aí acontece um fenômeno muito engraçado quando a gente fala de sentimentos. Ou a gente usa sentimentos para me definir, e aí eu não faço nada com isso, nem posso mudar,
e vira a coisa mais simplista do mundo. Então, eu sou ansiosa. Tipo, eu não sinto mais nada e eu não vou mudar e vou ser sempre ansiosa. Ah, e nesse fenômeno também tem o fato de que a pessoa pode estar sentindo raiva e ela chama de ansiedade também, porque ela é ansiosa. Mas tem um outro fenômeno que eu adoro, que é a pessoa que tem a sensação de que sabe lidar com sentimentos, mas a verdade é que ela não faz ideia do que ela tá falando. Então aquela pessoa que usa a palavra sinto, eu me sinto assim, mas na verdade ela não percebeu nada. Então é a pessoa que fala assim, né? Eu sinto que eu não consegui um acordo justo. Você tá frustrada, né? Eu sinto que meu chefe não gosta de mim. Eu tô me seguindo perseguida. Eu sinto que ninguém está me escutando. A gente tá falando de um abandono. A gente tá falando de um desprezo. E aí é muito fácil, porque eu tenho a sensação realmente de um contato. Eu acho que eu tenho uma saúde mental, mas ela fica perdida. Ela não tá alinhada. Ela não tá compreendida, não só pelo nome, mas porque fica solto. As palavras vão perdendo sentido, a frase perde o sentido, né? Aquilo que eu tô dizendo já não significa mais muita coisa. E aí eu queria te propor outra coisa, né? Começa a escutar esse corpo, começa a perceber como ele toca na sua pele. Como é sentir esse incômodo, né? Você morde os dedos, você puxa a pelinha da boca, você bate a perna, você fecha os dentes de raiva, você dorme mais encolhido. Como é que isso tá no seu corpo? E aí eu quero te fazer uma provocação maior ainda, que é tentar ver o lado positivo desses sentimentos negativos. Então, qual é o lado bom do medo? É se prevenir do perigo. Qual é o lado bom da ansiedade? É poder ir atrás do desejo. Qual é o lado bom da raiva? É se defender, né? Como isso tá na sua vida? Como esses lados positivos e vantagens desses sentimentos tão renegados aparecem para você? E a outra coisa que eu quero ajudar você a pensar é olhar além do que você já acha que significa aquele sentimento. Muitas vezes a gente acha que a raiva é querer mal a alguém, é querer machucar uma outra pessoa. Mas às vezes está mostrando algo que é completamente normal, que é uma insatisfação. E mesmo sentimentos bons, né? A gente fala do amor como a coisa mais perfeita do mundo e que a gente tem que amar mais todo mundo. E a gente esquece que o amor muitas vezes deixa a gente cego e justifica um monte de relacionamento abusivo, porque, mas eu amo ele, mas eu amo ela. Muitas vezes a gente fica num trabalho ruim, porque a gente diz que ama, a gente perdoa as pessoas porque diz que ama. A gente começa a achar que o amor é solução para qualquer coisa, né? E eu brinco muito na independência emocional que o amor é um ingrediente. A gente não faz bolo com ingrediente só. Então, um amor incrível. Mas quanta coisa ruim no mundo a gente vem justificando e na sua vida também por causa do amor. Ou a esperança, que na verdade é uma capacidade de armazenagem das experiências boas internas que você teve. E ela tem a ver com o verbo esperançar e não com o verbo esperar. Olha que louco, você já tinha pensado nisso? Não, porque a gente acha ter esperança em um futuro melhor, ter uma esperança que o casamento vai dar certo, ter uma esperança em encontrar um emprego. É do verbo sentar e esperar que alguma coisa vai acontecer. Mas o esperançar tem a ver com o ir atrás, com construir, com tirar essa força dessas experiências boas e fazer com isso. Até a maravilhosa felicidade a gente faz confusão. Freud sempre falou que tem duas metas na felicidade, uma positiva e uma negativa. E a gente faz uma confusão. Quando você pergunta para alguém se ela é feliz, o que para ela é a felicidade, a chance é ela dizer que é não ter tristeza, não ter coisas ruins, não ter frustração, que é aquele momento que eu brinco, que é o pote de ouro no final do arco-íris, é o paraíso, onde tá tudo certo, não tem nada errado. E isso não é a felicidade. A felicidade é o prazer, a felicidade é a vivência de prazeres. Então ela não tem nada a ver com outro lugar. A felicidade pode estar aqui, no hoje. E aí é importante a gente entender que não existe esse lugar da felicidade plena, que
tudo vai estar certo, porque a partir do momento que a gente realiza um desejo, a gente já tá pronto para desejar outra coisa. E a gente deseja várias coisas ao mesmo tempo, né? Quem nunca comprou uma coisa que queria muito e logo depois achou um defeito ou já queria comprar outra coisa, né? Somos seres movidos ao desejo. É isso que bota a gente aqui na Terra, que faz a gente não estar deprimido e não se matar. É o desejo. Então, a gente nunca vai, agora eu comprei isso, tá tudo bem. Não tá, a gente vai estar insatisfeito logo em seguida. E nesse momento, né, que eu já falei tantas coisas, é importante que você entenda isso. Que não, eu não tô te prometendo com essa aula, com essa semana, com esse curso, você ficar feliz para sempre. O que eu tô te dizendo de mais importante aqui é que você tem que respeitar suas emoções. Você tem que escutar o que elas estão dizendo. Mas é escutar e querer ouvir como pistas e não como passo a passo e não como algo para calar elas ou para solucionar elas como um passo de mágica. Nossos sentimentos são coisas inconscientes que estão vindo à tona, são partes importantes do nosso corpo. Então, se você não respeita seus sentimentos, você não se respeita em nada, né? Você está dizendo que aquilo que é mais importante que estão te contando sobre você, você não está nem aí. Ou você acha que você não tem um poder supremo, né? E ao mesmo tempo, você está almejando um objetivo que é fantasioso, que é ilusório, que é um delírio coletivo, claro, que foi um sintoma da nossa sociedade, que tá lá desde o começo falando que você tem que trabalhar para se matar, você tem que ter uma família perfeita e impecável, você tem que comer direito, malhar, fazer todas aquelas mil coisas que a gente falou no começo, e ser feliz, e ignorar seus sentimentos, tem que ser uma máquina feliz, o que não funciona. Bom, então agora você percebeu que tá triste é diferente de cansado, que é diferente de frustrado. A gente combinou aqui que você vai escutar mais seus sentimentos e vai estar mais aberto para ver o que eles estão comunicando. Mas você deve estar ansioso e me falando assim, desesperado. E o que eu faço com isso, Camila? Se eu não posso bancar o detetive, se eu não posso fugir correndo desse sentimento, o que eu posso fazer? Eu vou te dar um exemplo de criança que eu sempre acho que faz a gente olhar diferente para nossa vida. Se uma criança tá com raiva, e eu tô te dizendo que ela pode ter raiva e tá tudo bem ela ficar com raiva, o que não é adequado? Não é adequado ela se machucar ou estragar o ambiente, quebrar aquelas coisas. Mas o que outras coisas ela pode fazer? É aí que a gente não pensa. Talvez ela possa bater numa almofada, ou num João bobo. Talvez ela possa amassar um papel. Talvez ela possa jogar essa bola de papel na parede. Talvez ela possa pisar muito forte no chão. Talvez ela possa gritar. Talvez ela possa cantar com muita raiva. O que será que essa criança pode fazer? E aí é a mesma pergunta que eu te faço. O que você pode fazer com seus sentimentos? O que seria adequado na sua vivência para fazer com cada um deles? Nós adultos usamos formas de nos machucar. Às vezes não só arranhando ou tentando se matar ou se machucar de uma forma mais óbvia, mas a gente não sabe lidar com os nossos sentimentos e nos prejudica quando muitas vezes o dia que você está estressado você se dá uma cervejinha para aliviar. Ou quando usamos um cigarrinho para relaxar, ou usa uma droga, ou quantos de nós já se premiou com comida. Então eu tive um dia horrível, eu mereço uma pizza, um hambúrguer. E aí a gente está dizendo que a vida não dá para ser triste, frustrante, irritante, porque a gente não vai conseguir ter aquele paraíso, a gente já falou sobre isso. Então toda vez que você tiver um problema, a única solução para ele é uma saída não saudável, né? É uma saída que vai machucar o seu corpo de alguma forma. Acho que isso é um total desrespeito com o seu corpo, né? É achar que se machucar tá tudo bem, né? Não cuidar do seu corpo tá tudo bem, principalmente se a gente tiver uma boa desculpa, que é não ter tido um dia tão legal. Bom, então a gente vai fazer o seguinte: no primeiro momento a gente vai precisar esvaziar. Sente, deixa passar o sentimento, deixa eu sentir, ou canaliza ele de alguma forma, se possível, saudável, né? Algo que não te agrida.
e depois a gente vai poder pensar. É igual a criança, a hora que ela tá dando um piti, a hora que ela tá fazendo birra, não é hora de sentar e dar sermão nessa criança que ela não vai te escutar. A gente funciona da exata mesma forma. Quando a gente tá nesse segundo momento, depois que as coisas já se acalmaram um pouco e a gente voltar a pensar, a gente vai poder pensar no que eu gosto de chamar de prazeres acessíveis. Bom, então vamos supor que você queria fazer uma viagem para a Europa, mas não conseguiu, surgiu um imprevisto, precisou gastar com outra coisa, você tá muito frustrado, você tá com muita raiva. Será que dá para fazer outro tipo de viagem? Se seu chefe falou que o trabalho estava ruim, você vai ter que refazer. Como que esse refazer pode ser mais fácil? Lembra que a gente falou que a felicidade é o prazer? Então, como que a gente pode transformar isso aqui em algo melhor, mais palatável? E junto disso, como é que a gente pode resolver problema? Eu tenho esse problema, o que eu posso fazer com ele? E aí, o que eu sempre digo é que a gente precisa pensar a maior chance, a maior quantidade, as maiores possibilidades. Mesmo que eu não goste, Então, vamos voltar a falar de dinheiro, que eu acho que dinheiro todo mundo passa, Pô, surgiu essa conta aqui. Então vou ter que abrir mão dessa viagem, ou vou ter que vender o carro, ou vou ter que pedir um empréstimo, ou vou ter que pedir pra minha mãe. Aí você fala assim pra mim, não, Camila, mas essas alternativas não funcionam pra mim, eu não vou fazer isso. Vou ter que trabalhar mais pra fazer mais dinheiro, é isso que eu vou ter que fazer. Gente, mas espera, antes da gente dizer que todas as soluções são ruins, a gente precisa pensar em todas as soluções, todas as mini variações de todas as soluções. E isso é importante para quando a gente tem que resolver um problema sozinho, mas é muito mais importante quando tem outras pessoas participando. Porque quando eu digo para o outro, seja ele meu filho, meu marido, seja um colega de trabalho, seja o seu chefe, seja qualquer outra pessoa, e eu dou ali para ele várias alternativas, Então eu vou chegar pra pessoa e falar, então eu vou chegar pra criança e vou falar pra ela, você precisa botar roupa, não dá pra sair sem roupa. A criança vai falar, não quero botar roupa. Acabou a conversa, perdeu. Mas se você chegar lá com 3 opções de roupa e a criança poder escolher que roupa que ela vai botar, a criança vai escolher uma roupa. Então é a mesma coisa. Quando a gente tá conversando, quando a gente tem um problema, a gente precisa ter muitas soluções. Eu brinco às vezes que é uma tática de persuasão. A gente coloca um monte de ideia ruim, a gente bota umas 2 boas, porque é mais fácil da pessoa escolher a boa. Mas é brincadeira, mas é isso, precisam estar todas ali. Porque a gente precisa ver o problema maior. Porque às vezes a gente fica bitolado, falando a solução é essa, só tem essa solução. E a gente só vai tendo uma vida mais difícil. Bom, e também, para resolver seus problemas, você vai precisar adquirir uma habilidade de comunicação. Lá na Independência Emocional, a gente tem um módulo completo sobre isso. Então, eu não vou me alongar aqui, porque eu já falei muitas coisas para vocês. Mas o que eu queria dizer sobre comunicação antes da gente encerrar é que se você já tem todas as alternativas pensadas, tenta trazer isso que a gente trouxe da emoção. Porque toda vez que você apresenta para a pessoa como você está se sentindo, tô incomodado com isso, eu tô preocupado, eu tô chateado com aquilo, ou fiquei com raiva. É muito mais fácil a pessoa se conectar com você e tá ali disposta a resolver o problema do que quando a gente já chega com a solução impondo para a pessoa. Quando a gente se coloca ali de verdade para resolver aquilo, de tô me sentindo assim, vamos junto, olha o que eu pensei, e a gente traz essa pessoa para trabalhar com a gente, para resolver aquilo, a gente vai muito mais longe. E eu acho que é isso que eu trouxe com essa aula, e é o que eu trouxe com é o que eu trago com todos esses conteúdos, Eu quero que você venha junto comigo, pra gente olhar pra sua vida de outras formas e conseguir ver saídas para isso. Eu acredito que todo mundo pode ter uma vida mais tranquila do que tem. Eu acho que todo mundo pode evoluir e ter uma saúde mental melhor. Eu acredito de verdade que se você estiver disposto a pensar sobre tudo que eu falei aqui hoje, sobre tudo que eu falei essa semana, e você já vai perceber muita diferença e muita reflexão disso que a gente falou. Eu espero que você tenha gostado. Fico esperando que você me conte o que você achou desse processo. Um beijo e tchau!